São Paulo, março de 1984. A quaresma começava a colorir a cidade com tons de introspecção. Enquanto o Brasil enfrentava os últimos suspiros da ditadura militar, Senhor Abravanel, conhecido nacionalmente como Silvio Santos, contemplava pela janela de seu escritório no 12º andar do prédio da TVS no Anhangabaú. Seus olhos, sempre vivazes diante das câmeras, carregavam um peso que as maquiagens dominicais não conseguiam mais disfarçar. Senhor Abravanel! A voz de Luciana, sua secretária há mais de uma década, quebrou o silêncio que já durava quase uma hora. O senhor tem reunião com os diretores em 15 minutos. Silvio ajustou a gravata azul marinho, seu talismã de sorte, e suspirou profundamente. Cancele, por favor. Diga que tive um imprevisto. Mas, senhor, é sobre a expansão do baú da felicidade para o Nordeste. O senhor mesmo disse que era prioridade. Cancele, Luciana. A firmeza em sua voz não dava espaço para contestações. Não era comum ver o patrão assim, tão distante, tão diferente do homem que dominava os domingos brasileiros com seu carisma inconfundível. Aquela não era uma quaresma qualquer para Silvio. Fazia exatamente 20 anos que ele havia enfrentado a maior crise de sua vida. Uma crise que poucos conheciam, mas que quase havia posto fim, não apenas à sua carreira, mas à sua própria existência. "O senhor está se sentindo bem?" perguntou Luciana, genuinamente preocupada. Silvio forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. "Estou, sim. Apenas preciso resolver um assunto pessoal. Vou sair agora e não sei que horas volto." Minutos depois, seu Opala preto deslizava pelas ruas de São Paulo. Ao volante, Jair, seu motorista de confiança há mais de 15 anos, notou algo diferente. Silvio não falava sem parar como de costume. Não perguntava sobre a família de Jair, não comentava sobre as notícias no rádio, não cantarolava. Apenas olhava pela janela, absorto em pensamentos que pareciam vir de muito longe. "Para onde vamos, patrão?" perguntou Jair após alguns minutos de silêncio. "Para a Aparecida do Norte", respondeu Silvio, sem desviar o olhar da janela. A resposta surpreendeu Jair. Em todos aqueles anos, nunca havia levado o patrão à cidade do Vale do Paraíba, conhecida por abrigar o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Silvio, judeu de nascença, nunca demonstrara particular interesse em visitar o maior santuário católico do país. "Aparecida? Tem certeza, patrão?" "Tenho, Jair. É lá que vou encontrar o padre Antônio." Durante a viagem de quase 3 horas, Silvio permaneceu em silêncio, exceto por um breve telefonema para casa, avisando que chegaria tarde. Aos 53 anos, no auge de seu império de comunicação, com o programa Silvio Santos batendo recordes de audiência e o baú da felicidade expandindo-se por todo o país, ele deveria estar celebrando. No entanto, algo o atormentava. Enquanto o Opala deixava a Via Dutra e entrava na cidade de Aparecida, lembranças de 1964 começaram a inundar sua mente. Aquele havia sido o ano que quase destruiu tudo. O ano em que o sorriso característico quase se apagou para sempre. O carro estacionou em frente a uma pequena casa paroquial afastada do grande santuário. Era uma construção simples, de paredes brancas e uma pequena cruz de madeira sobre a porta. Silvio respirou fundo antes de sair do carro. "Espere aqui, Jair. Não sei quanto tempo vou demorar." "Sim, patrão, estarei aqui." Ao bater na porta, Silvio sentiu o coração acelerar. 20 anos era muito tempo. Será que o padre ainda se lembraria dele? Será que ainda estaria vivo? A porta se abriu lentamente, revelando um senhor de cerca de 80 anos, de batina preta e cabelos completamente brancos. Seus olhos, porém, conservavam um brilho de juventude que contrastava com as marcas do tempo em seu rosto. "Senhor Abravanel", disse o padre, com um sorriso sereno, "eu sabia que um dia você voltaria." "Padre Antônio", respondeu Silvio com a voz embargada, "o senhor não mudou nada."
O velho sacerdote riu suavemente. E você continua sendo um péssimo mentiroso, meu filho. Entre, por favor. A sala era simples, com poucos móveis. Uma estante com livros antigos, um sofá desgastado, uma mesa de madeira com 4 cadeiras e, na parede, um crucifixo de madeira e uma fotografia amarelada do Papa Paulo VI. Não havia televisão. Talvez por isso o padre não soubesse da dimensão que o nome Silvio Santos havia alcançado no país. Aceita um café? Ainda o faço do mesmo jeito, ofereceu o padre. Por favor, respondeu Silvio, sentando-se à mesa. Enquanto o padre preparava o café na pequena cozinha adjacente, Silvio observava o lugar, buscando reminiscências daqueles dias de 1964. A casa não era a mesma. Aquela onde havia encontrado refúgio há 20 anos ficava mais afastada, próxima a uma pequena capela na periferia de Aparecida. Mas a sensação de acolhimento era idêntica. Padre Antônio retornou com 2 xícaras de café forte e se sentou à frente de Silvio. Então, meu filho, veio em busca de respostas ou para dar graças? Silvio tomou um gole do café antes de responder. Vim porque prometi, há 20 anos, que se tudo desse certo, eu voltaria para agradecer pessoalmente. O padre sorriu. E pelo que vejo nos jornais e ouço das pessoas, deu mais do que certo. Você construiu um império, senhor. O senhor acompanha minha carreira? Perguntou Silvio surpreso. Não tenho televisão, mas os paroquianos falam muito de você. Dizem que todo domingo o Brasil para te assistir. Que você distribui dinheiro, realiza sonhos, faz as pessoas sorrirem. O padre fez uma pausa. Mas hoje vejo em seus olhos a mesma sombra de 20 anos atrás. O que o aflige, meu filho? Silvio colocou a xícara sobre a mesa e fixou o olhar nas próprias mãos. Padre, o senhor se lembra do que me disse naquela noite? Sobre a felicidade ser como uma moeda de 2 faces? Lembro-me bem, respondeu o sacerdote. Disse que a verdadeira felicidade não está no aplauso, mas no silêncio entre as palmas. Que não está no que conquistamos, mas no que doamos sem esperar retorno. Exato. Silvio levantou os olhos. Construí tudo o que sonhei, padre. Tenho dinheiro, fama, poder. Milhões de brasileiros entram na minha casa todos os domingos. Sou querido, respeitado. Mas às vezes, quando as câmeras se apagam e o auditório se esvazia, você se sente vazio, completou o padre. Silvio assentiu. Essa quaresma me fez lembrar daquela de 1964, de como cheguei aqui destruído, sem esperança, de como o Senhor me ajudou a enxergar além da ambição, além do fracasso momentâneo. Padre Antônio tomou um gole de seu café, observando atentamente o homem à sua frente, tão diferente do jovem desesperado que batera à sua porta 2 décadas antes, mas ainda carregando as mesmas inquietações na alma. Senhor, você se lembra do que te trouxe até mim naquela noite? Os olhos de Silvio marejaram. Como poderia esquecer, padre? Foi a noite em que perdi tudo, ou achei que tinha perdido. Enquanto a tarde caía sobre Aparecida, Silvio começou a reviver a história que havia mantido em segredo por tantos anos. A história de como, em 1964, no início da ditadura militar, quase desistiu de tudo. A crise começou quando perdi a concessão da rádio, explicou Silvio, a voz baixa, como se temesse que alguém além do padre pudesse ouvir. Era o início do regime militar, e meu nome entrou numa lista de suspeitos. Nunca fui de política, o senhor sabe, mas bastou um comentário mal interpretado no ar, uma piada sobre a situação do país. Lembro-me bem, disse o padre. Você chegou aqui desesperado, achando que seria preso ou exilado. Não era só isso, continuou Silvio. Na mesma semana, o baú da felicidade quase faliu. Um sócio havia desviado dinheiro, fornecedores estavam me processando, clientes pedindo reembolso. Tudo o que eu havia construído estava desmoronando. Silvio fez uma pausa, como se as lembranças fossem pesadas demais. E então, naquela noite, tomei a pior decisão da minha vida.
O silêncio que se seguiu era denso, carregado de emoção. Padre Antônio não o interrompeu. Sabia que algumas histórias precisam de tempo para serem contadas. Eu tinha um revólver, continuou Silvio finalmente. Nunca fui de armas, mas comprei uma depois de uma tentativa de assalto. Naquela noite, sentei no escritório, coloquei a arma sobre a mesa e fiquei olhando para ela por horas. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Silvio, que não fez questão de enxugá-la. Pensei na minha esposa, nas minhas filhas pequenas, e decidi que elas estariam melhor sem mim. Que o seguro de vida resolveria os problemas financeiros, que a vergonha de um marido e pai falido seria menor que a de um suicida. Padre Antônio estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a de Silvio. Mas Deus tinha outros planos para você, meu filho. Sim, concordou Silvio. Quando já estava com a arma na mão, o telefone tocou. Era Manuel de Nóbrega, meu grande amigo. Ele disse que precisava me ver urgentemente, que tinha uma proposta que mudaria minha vida. Silvio sorriu ao lembrar-se do amigo já falecido. Nóbrega queria me vender parte do Canal 4, a TV Paulista. Disse que só confiava em mim para continuar seu legado. Falou por quase 1 hora, me convencendo de que era o homem certo para a televisão brasileira. E ao desligar o telefone, você decidiu vir até a Aparecida, lembrou o padre. Sim, não sei explicar por quê. Nunca fui religioso, o senhor sabe. Nasci judeu, mas não praticava. Também não era católico. Simplesmente senti que precisava sair de São Paulo, dirigir sem rumo. E acabei aqui. Padre Antônio sorriu. Não existem coincidências, senhor. Apenas encontros marcados pela providência. O Senhor me acolheu mesmo sabendo que eu não era católico, que estava desesperado, que tinha pensado em acabar com tudo. Cristo não perguntou a religião da samaritana ou do centurião romano antes de acolhê-los. Respondeu o padre com simplicidade. Acolhi o ser humano que bateu à minha porta. Silvio enxugou as lágrimas que agora corriam livremente. O Senhor me disse algo naquela noite que nunca esqueci. Disse que a vida é como um programa de auditório. Que às vezes estamos no palco, às vezes na plateia. Que o importante não é quantas vezes somos aplaudidos, mas quantas mãos aplaudimos. O padre sorriu. Fico feliz que tenha guardado isso. Guardei mais do que isso, padre. Guardei a lição que o Senhor me deu sobre felicidade, sobre como ela não está nas coisas que possuímos, mas nas vidas que tocamos. Padre Antônio observou Silvio por um momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. E você aplicou essa lição na sua vida, senhor? Tentei, padre. Criei um programa que distribui prêmios, que realiza sonhos. Dou oportunidades a talentos desconhecidos, contrato pessoas simples, sem experiência, e as transformo em apresentadores, em artistas. Isso é bom, disse o padre, mas não foi isso que te trouxe aqui hoje, após 20 anos. O que realmente te aflige, meu filho? Silvio hesitou. Aquela era a pergunta que nem ele mesmo havia conseguido responder. Porque, no auge do sucesso, sentia aquele vazio? Porque, cercado de milhões de admiradores, às vezes se sentia tão sozinho? Padre, acho que é medo, admitiu finalmente. Medo de que tudo isso acabe. De que, assim como em 64, eu perca tudo da noite para o dia. De que todo esse império que construí desabe sobre minha cabeça. O sacerdote assentiu, compreensivo. Medo é natural, Senhor. Até Jesus teve medo no Jardim das Oliveiras. Mas lembre-se, você não construiu apenas um império de concreto e audiência. Construiu um legado de alegria, de esperança. Mas é suficiente, padre? No fim, o que realmente importa? Os índices de audiência? Os milhões do banco? Os prêmios? O que importa, respondeu o padre, são as vidas que você tocou, as pessoas que sorriram graças a você, os sonhos que ajudou a realizar. E, principalmente, a pessoa que você se tornou nessa jornada.
Enquanto a noite caía sobre Aparecida, Padre Antônio compartilhou com Sílvio histórias de pessoas comuns que haviam passado por sua paróquia nos últimos anos. Pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pelo simples ato de assistir ao programa Silvio Santos aos domingos, de ganhar um prêmio do Baú da Felicidade, ou simplesmente de ver um apresentador que, como elas, vinha de origens humildes e havia vencido na vida. Veja, Senhor, seu maior legado não são os prédios, as empresas ou mesmo os programas. São os sorrisos que você planta, domingo após domingo. É a esperança que você semeia, mesmo sem perceber. Quando Sílvio finalmente se despediu do Padre Antônio, já passava das 9 da noite. Jair, que o esperava pacientemente no carro, ficou surpreso ao ver o patrão sorrindo, um sorriso genuíno que há tempos não via em seu rosto. "Tudo bem, patrão?" perguntou, enquanto abria a porta do Opala. "Tudo ótimo, Jair", respondeu Sílvio. "Sabe, a vida é uma grande roda gigante. Às vezes estamos lá em cima, às vezes lá embaixo. O segredo é aproveitar a vista, não importa onde estejamos." Enquanto o carro deixava Aparecida, Sílvio fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Nunca mais perderia de vista a verdadeira essência de sua missão. Não era apenas entreter, não era apenas vender, não era apenas ser o número 1. Era tocar vidas, transformar realidades, semear sorrisos. E naquela noite de Quaresma de 1984, enquanto o Brasil se preparava para uma nova era democrática, Silvio Santos também se preparava para uma nova fase em sua vida. Uma fase em que o homem por trás do apresentador finalmente encontraria paz. São Paulo, domingo, 25 de março de 1984. Os corredores do Teatro Silvio Santos, no bairro do Cabuçu, fervilhavam com a habitual agitação pré-programa. Camareiras ajustavam os últimos detalhes dos figurinos das bailarinas. Técnicos verificavam microfones e luzes. Produtores corriam com pranchetas conferindo a lista de convidados e prêmios. Mas algo estava diferente naquele domingo. Quem conhecia bem a rotina do programa notava que o apresentador, sempre tão pontual, ainda não havia chegado. Faltavam apenas 40 minutos para o início da transmissão ao vivo e Silvio Santos, conhecido por chegar ao menos 2 horas antes para supervisionar tudo pessoalmente, não dava sinais. "Alguém tem notícias do patrão?" perguntou Gonçalves, diretor de produção, há mais de uma década, visivelmente nervoso. "Ele ligou para a Luciana ontem à noite", respondeu Liminha, o assistente de palco e braço direito de Sílvio. "Disse que chegaria em cima da hora, mas que era para prepararmos tudo normalmente." Gonçalves franziu o senho, preocupado. "Isso não é normal. Você sabe onde ele estava?" Liminha hesitou antes de responder. "Aparecida do Norte. Parece que foi visitar um padre amigo." "Um padre? Mas o Sílvio não é judeu?" Antes que Liminha pudesse elaborar, um burburinho no corredor principal anunciou a chegada do apresentador. Sílvio entrou no teatro com seu característico terno azul marinho, gravata da mesma cor e o microfone de lapela já colocado. Mas quem o observasse com atenção notaria algo diferente em seus olhos. Um brilho mais intenso, uma serenidade que contrastava com a habitual energia frenética. "Bom dia, pessoal!" saudou com o sorriso que conquistara o Brasil. "Tudo pronto para mais um domingo?" "Tudo em ordem, patrão", respondeu Gonçalves, ainda intrigado com o atraso incomum. "Estamos com casa cheia e a lista de prêmios conferida. A nova brincadeira do Porta da Esperança está montada como o senhor pediu, com o valor dobrado para as famílias." "Ótimo", disse Sílvio, mas em vez de seguir para seu camarim como de costume, parou no meio do corredor. "Antes de começarmos, quero falar com toda a equipe. Pode reunir todo mundo no estúdio, por favor? Temos 15 minutos." A solicitação incomum deixou Gonçalves ainda mais surpreso, mas ele não questionou. Em poucos minutos, toda a equipe, dos câmeras às recepcionistas, dos técnicos às bailarinas, estava reunida no estúdio principal, ainda vazio de plateia.
Silvio subiu ao palco e observou por alguns instantes aquele exército de profissionais que, semana após semana, tornava possível o programa de maior audiência da televisão brasileira. Eram mais de 200 pessoas, muitas das quais estavam com ele desde os primórdios de sua carreira televisiva. Meus amigos, começou com uma voz mais suave que o habitual. Hoje é um domingo especial para mim. Exatamente há 20 anos, eu vivi o pior momento da minha vida. Um silêncio absoluto tomou conta do estúdio. A maioria dos presentes nunca havia ouvido Silvio falar de assuntos pessoais ou do passado. Em 1964, quase perdi tudo. A concessão da rádio, o baú da felicidade, minha reputação, minha vontade de viver. Sua voz falhou ligeiramente na última frase. Mas Deus colocou pessoas especiais no meu caminho. Manuel de Nóbrega, que me abriu as portas da televisão. E um padre, em Aparecida do Norte, que me ensinou o verdadeiro significado da felicidade. Alguns funcionários mais antigos trocaram olhares surpresos. Nunca haviam ouvido falar desse episódio ou desse padre. Ontem, voltei à Aparecida para agradecer ao Padre Antônio e para renovar uma promessa que fiz há 20 anos, de que usaria tudo o que Deus me desse para levar alegria e esperança às pessoas. Silvio fez uma pausa emocionado. Alguns funcionários também tinham lágrimas nos olhos. Sei que às vezes sou difícil, exigente, perfeccionista, mas quero que saibam que cada um de vocês é parte fundamental dessa missão. Não estamos apenas fazendo um programa de auditório. Estamos levando um pouco de felicidade aos lares brasileiros, especialmente aqueles que têm tão pouco para sorrir no dia a dia. Gonçalves, que trabalhava com Silvio desde 1968, nunca havia visto o patrão assim, tão aberto, tão vulnerável. Era como se uma máscara tivesse caído, revelando o homem por trás do ícone. A partir de hoje, continuou Silvio, quero implementar algumas mudanças no nosso programa. Primeiro, vamos aumentar o valor dos prêmios para famílias de baixa renda. Segundo, vamos criar um quadro novo, onde realizaremos o sonho de pessoas que estão passando por dificuldades. Não apenas sonhos materiais, mas também reencontros familiares, tratamentos médicos, oportunidades de estudo. A equipe escutava atentamente, alguns fazendo anotações rápidas. E terceiro, sua voz ganhou um tom mais solene. Vamos criar uma fundação, a Fundação Silvio Santos para a Educação e Cultura. Vou destinar parte dos lucros do SBT e do baú para projetos educacionais em comunidades carentes. Um murmúrio de aprovação percorreu o estúdio. Liminha, que conhecia Silvio há mais tempo que qualquer um ali, não conseguiu conter as lágrimas. Patrão? Perguntou timidamente uma jovem produtora. Podemos saber o que aconteceu em 1964? O que o levou à Aparecida? Silvio sorriu. Um sorriso diferente do que exibia no programa, mais contido, mais genuíno. Um dia, talvez eu conte essa história completa, mas por enquanto, basta saberem que foi o momento em que entendi que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que acumulamos, mas nas vidas que transformamos. Ele consultou o relógio. Agora vamos trabalhar. Temos um Brasil inteiro esperando por nós. A equipe se dispersou, cada um retornando às suas funções com um ânimo renovado. Havia algo diferente no ar, uma energia que transcendia a habitual adrenalina pré-programa. Era como se todos, subitamente, tivessem se conectado com um propósito maior. Minutos depois, com a plateia já acomodada e as câmeras posicionadas, Silvio fazia sua tradicional entrada no palco. "Quem quer dinheiro?" gritava, enquanto a música tema tocava e a plateia explodia em aplausos. Mas havia algo novo em sua performance, uma sinceridade, uma conexão mais profunda com cada pessoa presente. No intervalo entre blocos, Gonçalves se aproximou de Liminha nos bastidores. "O que aconteceu com ele em Aparecida? Nunca viu Silvio assim." Liminha sorriu, misterioso. "Dizem que ele encontrou um padre que o acolheu em 64, quando estava pensando em... Você sabe."
Fez um gesto significativo com a mão. O patrão nunca falou disso abertamente, mas os mais antigos sabem que houve uma época muito difícil logo depois do golpe. E esse papo de fundação, de aumentar prêmios, é sério mesmo? Conheço o Silvio há quase 30 anos, respondeu Liminha. Quando ele decide algo, não volta atrás. E olha, eu sempre soube que por trás daquele apresentador exuberante existia um homem com um coração enorme. Só que ele mesmo precisava redescobrir isso. O programa daquele domingo transcorreu normalmente para os milhões de telespectadores que o assistiam. Houve os tradicionais jogos, as brincadeiras, os prêmios em dinheiro. As bailarinas dançaram, a plateia vibrou, as famílias competiram. Na superfície, era apenas mais um domingo com Silvio Santos. Mas para quem estava nos bastidores, algo fundamental havia mudado. A forma como Silvio conversava com os participantes, mais atento, mais genuinamente interessado em suas histórias. A maneira como tratava sua equipe com uma gratidão que ia além da habitual cordialidade profissional. Até mesmo a forma como distribuía o dinheiro, não apenas como um prêmio, mas como uma ferramenta de transformação. No quadro Porta da Esperança, a emoção atingiu seu ápice. A família Silva, vinda de uma favela da zona leste de São Paulo, participava na esperança de ganhar recursos para a cirurgia do filho caçula, que sofria de uma cardiopatia congênita. O valor previsto para o prêmio era de 500 mil cruzeiros, uma quantia significativa, mas insuficiente para cobrir todos os custos médicos. Quando a família acertou a resposta final e a porta se abriu, revelando o cheque, Silvio fez algo que não estava no roteiro. Pegou uma caneta e, diante das câmeras, alterou o valor para 1 milhão de cruzeiros. Este valor extra, explicou ao vivo, para espanto dos diretores e produtores, vem do meu bolso pessoal. E não é apenas para a cirurgia do pequeno João, mas para garantir que ele tenha todo o tratamento posterior necessário. A mãe da criança caiu de joelhos, chorando convulsivamente. O pai, um pedreiro de mãos calejadas, não conseguia articular palavras de agradecimento. E o menino João, de apenas 6 anos, abraçou Silvio com uma força surpreendente para alguém com um coração tão frágil. "O senhor é um anjo", sussurrou a mãe, entre soluços. "Como podemos agradecer?" Silvio, visivelmente emocionado, respondeu de uma forma que surpreendeu até mesmo os que o conheciam há décadas. "Não me agradeça. Agradeça a Deus, que nos permite sermos instrumentos uns dos outros. E quando o João estiver curado, ajude alguém que precise. É assim que funciona a verdadeira felicidade. Ela só é real quando compartilhada." Nos bastidores, Gonçalves olhava boquiaberto para um dos monitores. Ele acabou de dobrar um prêmio com dinheiro do próprio bolso e falou de Deus no ar. Liminha sorriu. "Agora você entende por que digo que algo realmente grande aconteceu nessa visita à Aparecida?" Quando o programa terminou, já passava das 22h. A equipe, exausta, mas vibrante, começou a desmontar o cenário e organizar tudo para a semana seguinte. Silvio, que normalmente seria o primeiro a sair, permaneceu no estúdio, conversando individualmente com membros da produção, agradecendo pelo trabalho, interessando-se por suas vidas pessoais. Gonçalves chamou quando já estavam quase sozinhos no estúdio. "Preciso que você faça algo especial essa semana." "Claro, patrão." "O que precisa? Quero que encontre endereços de asilos, orfanatos e hospitais infantis em São Paulo. Vamos começar a fazer visitas regulares, sem câmeras, sem publicidade." "Sem câmeras?" repetiu Gonçalves, confuso. Ao longo dos anos, havia se acostumado a documentar cada ação beneficente de Silvio para uso promocional. Exatamente. Algumas coisas não precisam ser vistas para serem verdadeiras. Silvio sorriu, enigmático. "O padre Antônio me ensinou isso. A mão esquerda não precisa saber o que a direita faz." Nos dias que se seguiram, a equipe do SBT testemunhou uma transformação gradual, mas significativa, no ambiente de trabalho.
Silvio implementou um plano de participação nos lucros para funcionários. Melhorou as condições do refeitório. Criou um fundo de emergência para colaboradores com problemas de saúde na família. No ar, o programa Silvio Santos manteve sua essência popular e divertida, mas ganhou novos quadros com foco em histórias inspiradoras e ajuda comunitária. O apresentador, famoso por seu carisma e irreverência, agora também mostrava um lado mais humano, mais próximo das realidades do brasileiro comum. Uma tarde, cerca de 2 semanas após a visita à Aparecida, Silvio recebeu em seu escritório uma visita inesperada. Padre Antônio, apesar da idade avançada, havia feito a viagem até São Paulo. "Padre!" exclamou Silvio, genuinamente surpreso. "O senhor não deveria ter se arriscado nessa viagem. Eu poderia visitá-lo novamente." O velho sacerdote sorriu. "Algumas notícias precisam ser dadas pessoalmente, meu filho." Silvio percebeu então que o padre carregava uma pequena caixa de madeira, aparentemente muito antiga. "O que é isso?" perguntou o curioso. "Uma relíquia", respondeu o padre. "Algo que guardei por 20 anos, esperando o momento certo para devolver." Ele abriu a caixa cuidadosamente. Dentro havia um pequeno revólver, o mesmo que Silvio havia mencionado em sua confissão 2 semanas antes. "Meu Deus!" sussurrou Silvio, empalidecendo. Quando você veio a mim naquela noite de 1964, explicou o padre. Estava tão perturbado que não percebeu que havia deixado isso no banco do seu carro. Quando o encontrei, decidi guardá-lo, não para devolvê-lo, mas como um símbolo do que você havia superado." Silvio pegou a arma com mãos trêmulas. Estava enferrujada, claramente inutilizada pelo tempo. "Por que me trazer isso agora?" "Porque agora você está pronto para transformá-la em algo novo", respondeu o padre, "assim como transformou sua dor em alegria para milhões de brasileiros." Silvio refletiu por um momento. Depois abriu uma gaveta de sua escrivaninha e tirou um pequeno martelo que usava para pequenos concertos em sua sala. "O senhor tem razão, padre. É hora de transformar definitivamente essa lembrança." Com golpes firmes, Silvio começou a deformar a arma, tornando-a irreconhecível. Cada pancada parecia libertar algo dentro dele. Medos antigos, inseguranças, a sombra daquele momento de desespero que quase havia definido seu destino. "Sabe, padre", disse enquanto trabalhava, "desde nossa conversa tenho pensado muito sobre o verdadeiro significado de sucesso." "E o que concluiu, meu filho?" "Que não são os prêmios que distribuo que fazem a diferença, mas a esperança que eles representam. Não é o dinheiro que dou, mas a dignidade que ele pode restaurar. Não é a fama que conquistei, mas o que faço com ela." O padre sorriu, satisfeito. "Você aprendeu a lição mais importante, senhor. A verdadeira riqueza está no que doamos, não no que acumulamos." Quando terminou, o que antes era uma arma, agora não passava de um pedaço disforme de metal. Silvio colocou-o de volta na caixa. "Vou transformar isso em algo bonito. Talvez uma pequena escultura para minha mesa, como lembrete diário." "Uma excelente ideia", aprovou o padre. "Transformar símbolos de morte em celebrações da vida é um ato profundamente espiritual." Naquela mesma tarde, Silvio levou o padre Antônio para conhecer os estúdios do SBT. Apresentou-o à equipe como o homem que salvou não apenas minha carreira, mas minha vida. A visita causou comoção entre os funcionários, especialmente os mais antigos, que finalmente compreenderam parte do mistério que envolvia a transformação recente do patrão. No fim do dia, antes de se despedirem, o padre fez um último pedido a Silvio. "Senhor, sei que sua história pode inspirar muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Já pensou em compartilhá-la publicamente?" Silvio hesitou. "Não sei se estou pronto, padre. É algo tão pessoal, tão íntimo." "Reflita sobre isso", sugeriu o sacerdote. "Às vezes, nossas cicatrizes podem ser mapas para guiar outros que estão perdidos." Nas semanas seguintes, a ideia plantada pelo padre começou a crescer na mente de Silvio.
enquanto conduzia reuniões, gravava programas e supervisionava seus diversos negócios, pensava constantemente na possibilidade de compartilhar sua história, não como uma estratégia de marketing, mas como um genuíno ato de conexão humana. Uma manhã de abril, durante uma reunião com diretores do SBT, Silvio anunciou uma decisão surpreendente. "Quero fazer um programa especial para a Páscoa", declarou. "Um programa diferente de tudo o que já fizemos. Sem jogos, sem prêmios, sem brincadeiras. Apenas eu conversando diretamente com o Brasil." Os diretores se entreolharam, confusos. Aquilo ia contra tudo o que o programa representava, contra a fórmula de sucesso que haviam aperfeiçoado ao longo dos anos. "Mas Silvio", argumentou um deles, "a audiência espera diversão, alegria, prêmios. Um programa apenas de conversa pode não funcionar." "Não será qualquer conversa", explicou Silvio. "Vou contar minha história, a verdadeira história. Como quase desisti de tudo em 1964, como encontrei um caminho de volta através da fé e da amizade, como construí tudo isso que temos hoje." Um silêncio desceu sobre a sala de reuniões. Ninguém ousava contestar diretamente, mas as expressões de preocupação eram evidentes. "E vou convidar o Padre Antônio para estar ao meu lado", completou, "para que ele possa contar a perspectiva dele sobre aqueles dias." Silvio", interveio Gonçalves, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Tem certeza disso? Expor um momento tão vulnerável, falar de quase... Você sabe, isso pode afetar sua imagem pública." Silvio sorriu, tranquilo. "Gonçalves, passei a vida construindo uma imagem pública. Talvez esteja na hora de mostrar que por trás dessa imagem existe um ser humano, com dúvidas, medos, fraquezas. Se isso ajudar uma única pessoa que esteja passando pelo que passei, já terá valido a pena." A decisão estava tomada. Nas 2 semanas seguintes, uma pequena equipe trabalhou sigilosamente na produção do especial de Páscoa. O cenário seria minimalista, apenas 2 poltronas em um estúdio intimista com iluminação suave. Não haveria plateia, apenas Silvio, o Padre Antônio, e algumas fotografias históricas que ilustrariam os momentos narrados. Quando o dia finalmente chegou, domingo de Páscoa, 22 de abril de 1984, a equipe do SBT estava nervosa. Muitos temiam que o programa especial alienasse a audiência acostumada a entretenimento leve. Outros preocupavam-se com o impacto emocional que a exposição teria sobre o próprio Silvio. O programa começou às 20 horas, no horário nobre. Em vez da tradicional abertura festiva, com música animada e aplausos, a tela mostrou apenas Silvio Santos, sentado em uma poltrona simples, vestido com um terno azul marinho mais discreto que o habitual. "Boa noite, Brasil", começou com um sorriso sereno. "Este não é um programa comum. Não haverá jogos ou prêmios hoje. Em vez disso, quero compartilhar com vocês uma história. Minha história. Uma história que mantive guardada por exatamente 20 anos, mas que talvez possa trazer esperança a quem está enfrentando momentos difíceis." Ao seu lado, o Padre Antônio, com seus 82 anos, observava com um sorriso gentil. Sua presença, serena e digna, conferia autenticidade ao relato que se seguiria. "Em março de 1964, continuou Silvio, eu era um homem desesperado. Havia perdido a concessão da minha rádio por causa de um mal-entendido com o novo governo militar. O Baú da Felicidade, meu principal negócio na época, estava à beira da falência devido a um sócio desonesto. E eu, que sempre fui um homem de sorrisos e otimismo, não conseguia mais enxergar um futuro. Por quase 2 horas, interrompidas apenas por breves intervalos comerciais, Silvio narrou sua jornada pelos vales mais sombrios do desespero e pela lenta, gradual escalada de volta à luz. Falou da noite em que contemplou o suicídio, do telefonema providencial de Manuel de Nóbrega, da viagem sem rumo que o levou à Aparecida.
Padre Antônio complementava a narrativa com sua perspectiva, descrevendo o jovem desesperado que batera à sua porta naquela noite chuvosa de 1964. Um homem quebrado, sem esperança, que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. O que mais me impressionou em Senhor Abravanel, recordou o padre, não foi seu desespero, mas a centelha de vida que ainda brilhava em seus olhos, mesmo quando ele próprio não conseguia mais enxergá-la. Ali estava um homem que, apesar de tudo, ainda tinha um propósito a cumprir neste mundo. Silvio descreveu como as palavras do padre haviam mudado sua perspectiva, como havia retornado a São Paulo com um novo entendimento sobre sucesso, felicidade e propósito. Eu sempre quis ser rico, admitiu, com uma candura incomum. Desde menino, vendendo canetas nas ruas, sonhava com o dia em que teria dinheiro, conforto, segurança. Mas o padre Antônio me ensinou que a verdadeira riqueza está nas vidas que tocamos, na diferença que fazemos. Quando o programa chegou ao seu segmento final, Silvio mostrou a pequena escultura que havia criado a partir da arma deformada. Uma pomba, símbolo de paz e esperança, moldada das cinzas do que quase havia sido um instrumento de autodestruição. Esta pequena escultura fica hoje na minha mesa, explicou, como um lembrete diário de que nossos momentos mais sombrios podem ser transformados em algo belo, algo que traz vida em vez de morte, esperança em vez de desespero. Olhando diretamente para a câmera, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso sereno, Silvio dirigiu-se diretamente aos telespectadores. Se você está passando por um momento difícil, se está sentindo que não há saída, que o mundo seria melhor sem você, acredite em mim quando digo que isso não é verdade. Sua vida tem valor, seu futuro tem esperança, e o que parece ser o fim pode ser apenas o começo de algo muito maior do que você jamais imaginou. O programa encerrou-se com um abraço entre Silvio e o padre Antônio. Um abraço que transcendia diferenças religiosas, culturais e geracionais, simbolizando a essência da mensagem que haviam compartilhado. A conexão humana, como ponte sobre os abismos mais profundos. Nos bastidores, a equipe do SBT observava os monitores em um silêncio reverente. Muitos choravam abertamente. Mesmo os mais céticos, que haviam questionado a decisão de fazer um programa tão diferente, agora entendiam o poder daquele momento. A gente acabou de fazer história, sussurrou Gonçalves para Liminha. Isso não foi apenas um programa de TV, foi um ato de coragem, de humanidade. As primeiras reações começaram a chegar antes mesmo do fim da transmissão. O telefone do estúdio não parava de tocar. Pessoas de todo o Brasil ligavam para compartilhar como haviam sido tocadas pela história de Silvio, como se identificavam com sua luta, como encontravam esperança em sua superação. Quando Silvio deixou o estúdio naquela noite, parecia mais leve, como se um peso que carregara por 2 décadas finalmente tivesse sido removido de seus ombros. Padre Antônio, que ficaria hospedado em sua casa por alguns dias antes de retornar à Aparecida, caminhava ao seu lado, apoiado em uma bengala. "Senhor", disse o sacerdote, "acredito que hoje você tocou mais vidas do que em todos os seus programas de prêmios juntos." Silvio assentiu, pensativo. "Sabe, padre, por anos achei que minha missão era distribuir dinheiro, realizar sonhos materiais. Mas talvez minha verdadeira missão sempre tenha sido mais simples. Mostrar às pessoas que, não importa de onde venham, não importa quão difícil seja o caminho, sempre há esperança." Nos dias que se seguiram, o impacto do programa especial superou todas as expectativas. Jornais e revistas de todo o país dedicaram manchetes ao lado desconhecido de Silvio Santos. Cartas e telegramas chegavam aos milhares ao SBT, muitos relatando como a história havia impedido tentativas de suicídio, reconciliado famílias, inspirado recomeços. O que mais surpreendeu a todos, no entanto, foi a reação dos anunciantes.
Longe de afastá-los, como alguns temiam, o programa especial atraiu novas empresas interessadas em associar suas marcas a valores como superação, esperança e autenticidade. Uma semana após o especial de Páscoa, Silvio reuniu sua equipe para um anúncio importante. O programa especial não foi apenas um evento isolado, declarou. Foi o início de uma nova fase. A partir de agora, a cada 2 meses, dedicaremos um domingo a histórias reais de superação. Continuaremos com nossos jogos, nossas brincadeiras, nossos prêmios. Afinal, o Brasil precisa de alegria. Mas também criaremos espaço para conversas mais profundas, para conexões mais autênticas. A nova abordagem logo se refletiu nos índices de audiência, que bateram recordes históricos. O programa Silvio Santos, já líder absoluto dos domingos, agora atraía também um público que antes não se identificava com seu formato tradicional. Mas a maior transformação ocorria nos bastidores, invisível para os milhões de telespectadores. Silvio, sempre conhecido por sua energia incansável e foco implacável nos negócios, agora reservava tempo para conhecer as histórias pessoais de seus funcionários, para visitar comunidades carentes sem câmeras, para cultivar uma espiritualidade que transcendia rótulos religiosos. Em uma tarde de maio, enquanto revisava os projetos iniciais da Fundação Silvio Santos para a Educação e Cultura, ele recebeu uma ligação que mudaria mais uma vez o rumo de sua vida. Senhora Bravanel era a voz de uma jovem, hesitante. Meu nome é Maria, sou enfermeira em Aparecida do Norte. Estou ligando a pedido do Padre Antônio. O coração de Silvio acelerou. Aconteceu alguma coisa com ele? Ele teve um derrame ontem à noite, respondeu a jovem, com voz embargada. Está no hospital, mas os médicos não são otimistas. Silvio sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Estou indo para aí imediatamente. Diga a ele que estou a caminho. Em menos de 20 minutos, o helicóptero particular de Silvio decolava em direção à Aparecida do Norte. Durante o voo, ele permaneceu em silêncio, imerso em orações e recordações dos momentos compartilhados com o velho sacerdote que havia, literalmente, salvado sua vida. No pequeno hospital de Aparecida, Silvio encontrou o Padre Antônio em um quarto simples, conectado a aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Apesar da gravidade de seu estado, o velho sacerdote sorriu ao ver o amigo. Senhor, sussurrou com visível esforço, que bom que veio. Silvio pegou a mão do padre, lutando contra as lágrimas. Como o senhor está se sentindo? Como alguém que está pronto para ir para casa, respondeu o padre, com uma serenidade impressionante. Não se entristeça, meu filho. Vivi uma vida plena, servi ao propósito que me foi dado. Mas ainda preciso do Senhor, confessou Silvio, abandonando qualquer tentativa de conter a emoção. Ainda há tanto que quero aprender, tanto que quero compartilhar. O padre apertou a mão de Silvio com uma força surpreendente para alguém em seu estado. Você já aprendeu a lição mais importante, Senhor, e agora está ensinando-a a milhões. Minha missão com você está cumprida. Nos 2 dias que se seguiram, Silvio não saiu do hospital. Usou sua influência para trazer os melhores médicos de São Paulo, instalou equipamentos que o pequeno hospital não possuía, garantiu que o Padre Antônio recebesse o melhor tratamento possível. Mas havia batalhas que nem mesmo o poderoso Silvio Santos podia vencer. Na madrugada do 3º dia, com Silvio dormindo em uma cadeira ao lado do leito, o Padre Antônio partiu serenamente, um leve sorriso em seus lábios. O funeral, realizado na pequena capela onde o padre havia servido por décadas, reuniu não apenas os paroquianos locais, mas também dezenas de pessoas que haviam sido tocadas por sua bondade ao longo dos anos. Silvio, por respeito à simplicidade que sempre caracterizara o sacerdote, não anunciou sua presença na mídia, participando da cerimônia como apenas mais um entre os muitos que choravam aquela perda.
Ao final do enterro, quando a maioria já havia partido, Silvio permaneceu diante do túmulo simples, adornado apenas com uma cruz de madeira e o nome do padre. Prometo ao Senhor, disse em voz baixa, que continuarei seu legado, que usarei tudo o que tenho, minha voz, minha influência, meus recursos, para levar esperança a quem precisa, que nunca esquecerei que a verdadeira riqueza está no que doamos, não no que acumulamos. Ao retornar a São Paulo, Silvio surpreendeu sua equipe mais uma vez. Em vez de mergulhar no trabalho para processar o luto como muitos esperavam, ele anunciou que tiraria uma semana de folga, algo inédito em sua carreira. Preciso de tempo para refletir, para honrar a memória do Padre Antônio da maneira correta, explicou. Durante essa semana, isolado em sua casa de campo, Silvio escreveu extensivamente em um diário, prática que nunca havia adotado antes. Nessas páginas, registrou não apenas suas memórias do padre, mas também suas reflexões sobre a própria vida, sobre o império que havia construído, sobre o legado que desejava deixar. No último dia desse retiro autoimposto, tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas potencialmente a de milhares de brasileiros. Ligou para Gonçalves e ditou um comunicado oficial que deveria ser divulgado em todos os veículos do grupo. Em memória do Padre Antônio de Aparecida e em cumprimento a uma promessa pessoal, anuncio a criação do Instituto Padre Antônio, dedicado à prevenção do suicídio e ao apoio a pessoas em situação de crise emocional. O Instituto contará com uma linha telefônica gratuita, disponível 24 horas por dia, onde pessoas em desespero poderão encontrar uma voz amiga e orientação profissional. O comunicado explicitava ainda que o Instituto seria inteiramente financiado por Silvio Santos, mas operaria de forma independente, com uma equipe de psicólogos, assistentes sociais e voluntários treinados. Porque sei, por experiência própria, concluía o texto, que às vezes tudo o que precisamos, nos momentos mais sombrios, é de alguém que nos escute, que nos lembre que não estamos sozinhos, que nos ajude a enxergar que depois da noite mais escura sempre vem o amanhecer. Quando o comunicado foi divulgado, a reação foi imediata e avassaladora. Jornais, revistas e programas de televisão de todo o país destacaram a iniciativa. Profissionais de saúde mental elogiaram a coragem de um homem público da estatura de Silvio Santos em abordar um tema ainda tão tabu na sociedade brasileira. Mas foi a reação das pessoas comuns que mais tocou Silvio. Centenas de cartas chegavam diariamente ao SBT, muitas escritas à mão em papel simples, relatando como a história de superação de Silvio havia dado esperança em momentos difíceis, como o especial de Páscoa havia impedido decisões trágicas, como a criação do Instituto representava um farol de esperança em um país que ainda lutava para sair da escuridão de 2 décadas de ditadura. Em junho daquele mesmo ano, o Instituto Padre Antônio foi inaugurado em um prédio modesto no centro de São Paulo. A cerimônia, diferentemente das grandes produções associadas a Silvio Santos, foi discreta. Não houve cobertura televisiva ao vivo, não houve celebridades, não houve corte de fita com autoridades. Em vez disso, Silvio convidou apenas algumas dezenas de pessoas. Familiares do Padre Antônio, profissionais que trabalhariam no Instituto, representantes de organizações de saúde mental e, simbolicamente, algumas pessoas que haviam escrito contando como sua história pessoal as havia ajudado a não desistir. Em seu breve discurso de inauguração, Silvio resumiu o que aqueles meses de transformação pessoal haviam significado. Há 20 anos, encontrei esperança quando tudo parecia perdido. Hoje quero ser para outros o que o Padre Antônio foi para mim. Não um salvador, não um herói, mas simplesmente uma mão estendida no momento certo, uma voz que diz, você não está sozinho, há um amanhã, e ele pode ser muito mais brilhante do que você imagina agora.
Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, naquele dia de junho de 1984, Silvio Santos, o homem que havia conquistado o Brasil com seu carisma e alegria, consolidava uma nova dimensão de seu legado, não mais apenas como o apresentador que distribuía prêmios aos domingos, mas como alguém que compreendia, por experiência própria, que a verdadeira riqueza estava nas vidas transformadas, nas esperanças renovadas, nos sorrisos que nascem depois das lágrimas mais amargas. E em seu escritório, sobre sua mesa, a pequena escultura de pomba, forjada dos restos do que quase havia sido um instrumento de autodestruição, brilhava como um símbolo silencioso de que mesmo das cinzas do desespero pode nascer uma nova vida, mais autêntica, mais plena, mais significativa. São Paulo, dezembro de 1984. A cidade vestia-se com suas tradicionais luzes natalinas e o clima de fim de ano permeava as ruas, as lojas, os lares. Para a maioria dos brasileiros, 1984 havia sido mais um ano de lutas em meio à turbulenta transição democrática, à inflação galopante, às incertezas políticas. Mas para Silvio Santos, aquele havia sido o ano da grande transformação. Não em suas empresas, que continuavam prosperando, mas em sua visão de mundo, em seu propósito de vida. Naquela manhã de sábado, véspera do último programa do ano, Silvio contemplava a cidade do alto de seu escritório. Aos 54 anos, estava no auge de sua carreira, com uma fortuna considerável, uma família que o adorava, milhões de fãs que aguardavam ansiosamente seus domingos. E, no entanto, a conquista da qual mais se orgulhava nos últimos meses não podia ser medida em cruzeiros, em pontos de audiência ou em aplausos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Luciana, sua secretária. Senhor Abravanel, a doutora Helena do Instituto está na linha. Disse que é urgente. Silvio pegou o telefone imediatamente. Helena Campos era a diretora do Instituto Padre Antônio, psicóloga respeitada que havia deixado uma carreira promissora na academia para liderar o projeto. Helena, bom dia. Algum problema? Bom dia, Silvio. Não é exatamente um problema, mas algo que você precisa saber. Lembra daquele rapaz de Ribeirão Preto que ligou para a linha de apoio na semana passada? O Carlos? Silvio lembrava-se bem. Carlos, 19 anos, havia ligado para o Instituto em um momento de profundo desespero. Órfão de pai, havia sido responsável por sustentar a mãe doente e 3 irmãos menores desde os 14 anos. Quando a mãe faleceu, em outubro, ele se viu sobrecarregado, sem recursos, sem perspectivas. Na noite em que ligou, estava prestes a tirar a própria vida. Sim, claro que lembro. Como ele está? Ele chegou a São Paulo esta manhã. Está aqui no Instituto agora. Silvio, ele caminhou desde Ribeirão Preto. Caminhou por 6 dias para vir agradecer pessoalmente. Silvio sentiu um nó na garganta. Ele caminhou mais de 300 quilômetros. Sim, disse que fez uma promessa depois da ligação, que se conseguisse superar aquele momento, viria a pé agradecer à voz do outro lado da linha, que o convenceu a não desistir. Houve um momento de silêncio antes que Helena continuasse. Ele não sabe que o Instituto foi criado por você. Não sabe da sua história pessoal. Para ele, somos apenas um serviço anônimo que estava disponível quando ele mais precisou. Vou até aí agora mesmo, decidiu Silvio. E, Helena, não conte a ele quem eu sou. Não quero que isso se transforme em um evento midiático. 40 minutos depois, Silvio entrava discretamente pela porta dos fundos do Instituto Padre Antônio, um prédio simples de 3 andares no centro de São Paulo. Helena o esperava no pequeno jardim interno. Ele está na sala de convivência, informou. Está exausto da caminhada, com bolhas nos pés, mas se recusou a descansar antes de falar com alguém do Instituto. Disse que precisa compartilhar o que aconteceu com ele, que pode ser importante para ajudarmos outras pessoas. Como me apresento a ele? Perguntou Silvio.
como um dos fundadores do Instituto, sugeriu Helena. Não é uma mentira, afinal. Quando Silvio entrou na sala de convivência, viu um jovem magro, de pele queimada de sol, sentado em um dos sofás. Usava roupas simples, visivelmente desgastadas pela longa caminhada. Ao seu lado, uma mochila pequena continha seus poucos pertences. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma intensidade que contrastava com sua aparência física debilitada. Carlos, chamou Silvio, aproximando-se. Sou o senhor, um dos fundadores do Instituto. Helena me contou sobre sua jornada até aqui. O jovem levantou-se imediatamente, estendendo a mão com respeito. Muito prazer, senhor. Desculpe aparecer sem avisar. Sei que vocês devem ser muito ocupados, mas eu precisava vir pessoalmente. Não se preocupe, tranquilizou Silvio, sentando-se ao seu lado. Estamos aqui exatamente para pessoas como você. Helena me disse que você caminhou desde Ribeirão Preto. Deve ter sido uma jornada e tanto. Carlos sorriu, um sorriso que carregava tanto cansaço quanto determinação. Foram 6 dias. Dormi na beira da estrada em postos de gasolina onde dava. Algumas pessoas me ofereceram carona, mas eu recusei. Tinha feito uma promessa, sabe? Precisava cumpri-la exatamente como prometi. E o que te motivou a fazer essa promessa? Perguntou Silvio, genuinamente interessado. O jovem ficou em silêncio por alguns instantes, como se organizasse seus pensamentos. No dia em que liguei para cá, começou, eu já tinha tomado minha decisão. Tinha escrito cartas para meus irmãos, explicando por que não aguentava mais. Tinha até escolhido o lugar, uma ponte na saída da cidade.